Bom, conteúdo técnico não rende mais. A gente tem visto isso em todas as plataformas, em todas as redes sociais, não só no YouTube, tá? Mas no Twitter, no LinkedIn, em sites de artigos como o Medium, MeDev2. Foi tudo absolutamente dominado por IA. A gente vai conversar um pouco de maneira não muito estruturada de por que isso aconteceu, por que isso tem acontecido, né? Qual vai ser a realidade daqui pra frente. E como eu acho, porque é um achismo meu, que você pode se aproveitar dessa situação pra avançar enquanto as outras pessoas estão ficando pra trás, de repente, não sei. Enfim, se conteúdo técnico não rende, o que vai render é o seu dinheiro se você entrar pra a UVP, que é a patrocinadora do vídeo de hoje. A promessa aqui é a seguinte, tá? Em 8 semanas, você vai sair do absoluto zero e você vai se tornar um investidor. Você vai aprender a organizar seus gastos, a investir no Brasil e no mundo e a investir naquilo que você acha que faz sentido investir, tá? Lógico, você vai aprender a analisar se faz sentido ou não ter uma renda fixa pro seu cenário específico, se faz sentido ou não ter uma renda variável, se faz sentido ou não investir em Bitcoin e ouro, faz sentido você investir nos Estados Unidos, na China, onde quer que seja, e como você vai agrupar todos esses conhecimentos para compor uma carteira específica, um portfólio específico que funciona para você, que funciona para sua idade, para o seu emprego, para o seu perfil de risco, certo? Você vai levar tudo isso em consideração no momento de construir um portfólio adequado para sua vida e para o seu estilo de vida. A minha vida é muito diferente da sua. Você não pode simplesmente copiar meu portfólio e esperar que dê certo. Por exemplo, eu recebo em dólar, eu tenho gastos em euro, eu tenho uma empresa que representa parte relevante do que eu recebo no dia a dia. A minha reserva de emergência precisa ser muito diferente e não só em real, eu preciso ter reserva em euro também. A minha renda, ela varia muito, então eu preciso ter uma forma de balancear isso nos meus investimentos. Tô só dando exemplo aqui, você vai aprender tudo isso. Isso tem aqui uma garantia de aprendizado que se você sentir que você não aprendeu, que não valeu a pena pra você, tá? Ao concluir o curso, você vai emitir o seu certificado e você pode pedir o seu dinheiro de volta se não se sentir seguro pra investir. Você provavelmente não vai pedir o dinheiro de volta, porque ao concluir o curso também, você vai ter acesso a uma comunidade de muitas pessoas que têm essa mentalidade de crescimento financeiro também. Você vai ter acesso à plataforma de investimentos da UVP, você vai ter acesso ao cartãozinho Black deles, ó, esse daqui, sujeito a análise de crédito, tá? Mas vai te dar cashback na fatura do cartão e sala VIP em aeroporto, tá? É o único cartão que eu uso no Brasil. Então, se você ganha pelo menos R$ 4.500, clica aqui no link aqui embaixo, clica aqui em faça sua análise de perfil, tá? Você vai responder um questionáriozinho curtinho pra ver se a UVP faz sentido ou não pra você, né? Se vale a pena entrar agora ou se é melhor esperar um pouco. E aí, você vai fazer parte da maior e melhor escola de investimentos do Brasil, tá bom? Vamos lá, cara, vamos falar na real o porquê que isso daqui tá acontecendo. Primeira coisa que eu queria te falar é que tá no hype, é o que tá em evidência agora, tá? A gente já teve momentos de hype antes com outras coisas em tecnologia, né? Já teve, diversos frameworks de JavaScript, agora o hype é falar sobre React, agora é falar sobre Next, agora é falar sobre Golang. IA é tipo o novo produto no mercado, né? E como é novidade, os humanos se interessam mais por novidade. É óbvio que isso naturalmente gera um interesse. Outra coisa que você precisa entender é que parte desse hype aqui, ele é financiado pelas empresas, tá? As empresas de IA, elas captaram muito, tipo assim, muito dinheiro. Elas são quem mais está disposta a queimar dinheiro para conseguir mídia, para conseguir notoriedade, para conseguir usuários. Dinheiro que não precisa trazer retorno agora para elas, porque boa parte do cliente da IA, tipo assim, você tem que imaginar que uma empresa de IA hoje em dia, ela tá olhando para duas coisas. Ela tá olhando para o cliente, que vai trazer uma quantidade de dinheiro que não vai cobrir os custos, geralmente, tá? Mas ela tá olhando também para o exit dela, que é o investidor. Esse cara aqui vai cobrir os custos dela. Então você tem um cenário que as empresas já precisam mostrar que elas são relevantes, que elas estão crescendo, que elas estão melhorando. Para crescer o olho aqui dos investidores, eles aportarem mais dinheiro, né? Elas têm que crescer ali o faturamento, o número de clientes, etc. E chegar no momento que ela vai fazer um IPO, inclusive, né? Parece que a gente está se encaminhando para um IPO tanto da Anthropic quanto da OpenAI, o que corrobora com essa tese aqui, de que está se criando uma narrativa muito forte de que essas empresas estão capturando tudo para conseguir vender para o investidor. Atualmente, esse dinheiro compra muita mídia. E o tipo de mídia, o tipo específico de conteúdo que mais engaja em rede social acaba sendo o FOMO, né? Pelo menos nessa área. As pessoas têm um certo medo, um certo receio de estar ficando para trás e tal, então o FOMO engaja muito bem. Você junta um interesse natural das pessoas com algo que é novidade, né? Com muito dinheiro dessas empresas, né? O fato de que FOMO funciona muito bem em redes sociais, e é quase que inevitável. Hoje em dia, cara, eu acho que basicamente todos os canais relevantes de tecnologia, ou quase todos, são patrocinados por alguma IA. O meu, inclusive, não tô isento disso daqui. E essas empresas são as que mais pagam. Elas pagam valores altíssimos pra você falar da IA delas. E essas empresas têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, estão querendo torrar tanto dinheiro pra conseguir usuários, que pra elas às vezes nem importa tanto se o resultado do dinheiro que é gasto vale a pena. Tipo assim, se ela gastar, sei lá, US$ 500 pra conseguir, não sei, 20 usuários, e esses 20 usuários nunca vão gerar US$ 500 de volta pra ela, às vezes tá ok, porque o número que ela tá olhando
é esse 20 aqui. O número que ela tá olhando é ter, sei lá, 1 milhão de usuários para conseguir vender para o investidor. Então você pode olhar isso daqui, você pode pensar, cara, claramente é uma bolha, né? E quando a bolha da IA estourar, é aí que tá o pulo do gato, né? Você tá pensando que, pô, a bolha da IA vai estourar, então eu que aprendi a escovar bit, né? O que vai acontecer? A bolha da IA vai estourar, a IA vai ficar muito cara, eu não vou conseguir usar mais IA para codar, eu que sei escovar bit vou ficar trilionário. E eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho que a gente nunca mais vai voltar a escrever tanto código na mão. Por que eu digo isso? A gente tem já coisas parecidas com o Cloud Code open source. Então você tem algumas harnesses open source de IA. Você tem alguns modelos open source de IA. Você tem modelos especializados, compactados, que estão ficando cada vez melhores. Se a Anthropic vai à falência hoje e a OpenAI vai à falência hoje, ambas fecham as portas, eu ainda acho que a gente vai continuar tendo avanços nesses três aqui, de modo que, na pior das hipóteses, você vai conseguir rodar uma IA ou barata ou até mesmo localmente no seu próprio computador, dado que você tem uma máquina decente, e usar uma harness no seu próprio computador para gerar código. E isso daqui, esse conjunto aqui open source e barato, talvez não seja melhor e mais rápido que os melhores devs, mas eu tenho quase certeza que isso daqui 2 anos, vai vencer 80% dos devs em termos de velocidade, né? Então, tipo assim, um dev, mais ou menos, com esse ferramental, vai conseguir ser mais rápido que o mesmo dev sem esse ferramental. Então, eu diria que pelo menos 80% dos devs não devem voltar a escrever boa parte do código manualmente, acho que nunca mais. Ok, pode ser que o Opus 4.7, que esteja ficando tão caro que seja insustentável usar um Opus 4.7, né, esses melhores modelos de ponta. Mas, cara, os especializados, nem que seja para usar com o autocomplete e tal, e geração de códigos pequenos, ainda vão funcionar bem. Você tem técnicas hoje em dia que você consegue quebrar tarefas complexas em tarefas menores e delegando essas tarefas menores através da harness, de modo que eu sinceramente acho que a natureza do nosso trabalho realmente mudou, tá? E a gente já falou aqui no canal diversas vezes sobre o que aprender na época da IA, né? Já falei, você vai ter que aprender aí conceitos de sistemas distribuídos, de etc, etc. Eu falo muito dessas coisas. O Lucas Montano recentemente fez um vídeo muito bom sobre isso. Eu acho que o vídeo se chama A Escassez de Dev Sênior, algo nesse sentido. Que ele falou que as IAs cometem muitos erros bobos, né? Elas cometem o erro do N+1 várias vezes. Porque, tipo assim, a IA, se você não fizer uma engenharia de colocar pra ela quais métricas serem atingidas e você só dá um objetivo pra ela, ela vai fazer o possível pra atingir aquele objetivo, independente do que você considera que é bom. É aquela piada, né? Você pede pra IA, faz pra mim um sistema de login aí. Aí a IA faz um sistema de login. Aí você pergunta, esse sistema é seguro? Aí a IA responde, não, não é seguro, você não pediu pra fazer um sistema seguro. Eu fiz um sistema que não é nada seguro. Se você quisesse um sistema seguro, tinha que ter pedido por um sistema seguro. Enfim, o problema de N+1 acaba sendo cometido muito porque a IA tá muito focada na query que ela tá fazendo, né? E não em como isso se enquadra no sistema como um todo. Ela não tá muito preocupada se ela vai fazer uma query, depois outra query, depois outra query, depois outra query. Ela só quer te entregar a tela que você pediu. Então você tem muito problema de N+1, você tem problemas de deadlocks, problemas de concorrência. E é importante você aprender tudo isso, a gente traz tudo isso no canal. Eu ainda acho que é importante você aprender também de código, porque você vai estar revisando esse código, afinal de contas. A IA não é como um ser humano, tá? Eu acho que a gente não pode confiar tanto nela. Mas o que eu tenho visto que tem acontecido então, nesse cenário aqui, é que CRUD acabou. É isso daqui. CRUD, pra mim, tá? O CRUD simples, monolito, CRUD simples, pra funcionar pra 10 mil usuários, tá resolvido. Só que acabou mesmo. E esse acabou aqui, eu acho que tem gerado uma dificuldade muito grande pra Dev Júnior entrar, né? Porque, pô, quando eu era júnior, era isso aqui que eu trabalhava, isso aqui que eu fazia no trabalho. Essa porta de entrada, que é código de baixa complexidade, código, enfim, agregado ali, tá resolvido, cara. Isso daqui é muito fácil de fazer hoje em dia com IA. O que ficou difícil, então, é manter sistemas complexos. E até por isso que eu acho que o Lucas Montano tava falando, né? Que agora tá legal pra Dev Sênior. Eu não sei como é que os outros Dev Sêniors aqui do canal estão se sentindo, me comenta aí como é que você tá se sentindo nesse momento, mas eu tenho recebido muita proposta. Eu falo aqui no canal, né? Eu trabalho tanto e, enfim, tantas horas de trabalho. Cara, eu não consigo nem aceitar um job de 5 horas, eu não tenho mais 5 horas na minha semana. E tem muita empresa me pedindo, querendo ajuda pra encontrar Dev Sênior bom, porque parece que tá difícil você encontrar esses profissionais que vão conseguir manter esse sistema complexo que a IA gerou. Então, né, para além dos fundamentos que a gente sempre fala aqui no canal, eu acho que pra você fugir um pouco desse hypezinho em cima de AI, qual é o melhor modelo e se o Cloud Code tá melhor que o Codex, ou eu até gravei esse vídeo, inclusive. Mas pra você focar em coisas que importam mais, eu acho que o objetivo maior agora, pelo menos pra mim, talvez deveria ser pra você também, não sei, não sou seu pai, é construir sistemas robustos com o IA. Eu acho que o nosso foco hoje em dia, nesse ano, é
aprender como que a gente faz um sistema robusto, o que qualifica um sistema robusto, né? Enfim, são todas as características que a gente repete ad nauseam aqui no canal. Se você ver qualquer vídeo meu técnico, tá indo em linha com isso daqui, tá? Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Escalabilidade, ter boas abstrações, ter boas boundaries entre diferentes sistemas, ter uma boa modularidade, testes, etc, etc. E eu acho que para você não sair desse vídeo aqui com algo muito vazio, você vai estar usando o IA, muito provavelmente no seu trabalho. Você já deve estar usando provavelmente, tá bom? Você já tá usando também provavelmente nos seus projetos paralelos, né? Porque você pensa, pô, eu podia passar um mês aqui fazendo um CRUD e a IA pode fazer em, tipo assim, um dia. Ou eu com a IA consigo fazer em um dia. Isso aí tá realidade pra muita gente. Cara, pega a IA, manda ela fazer alguma coisa, analisa o output da IA. Fez sentido? Não fez sentido? Tenta modificar o ponto MD, tenta modificar as skills. Fez sentido? Não fez sentido? Tá bom? Não tá? Como que você vai avaliar que isso aí tá bom? Tipo assim, você como ser humano sabe o que é código bom pra você. Escreve isso. O que determina um código bom? Faz a IA seguir essas regras. Ela provavelmente não vai seguir. Então você vai ter que forçar ela a seguir, porque no contexto da IA, algum momento esse contexto vai ter, tipo assim, 1 milhão de linhas. Então ela vai ignorar quase tudo que você falou pra ela no início e vai ficar tudo meio perdido no contexto, vai ficar tudo meio embolado. Então você vai ter que forçar através de tooling também. Manda a IA fazer TDD, certo? Test Driven Development. A IA consegue fazer isso. A IA consegue rodar linter. Então configura uns linters com umas regras boas de código. A IA consegue rodar sistemas para ver complexidade ciclomática. Adiciona essa tool. Adiciona essa tool na sua pipeline, né? Essa ferramenta na sua pipeline. Existem ferramentas também de segurança. Adiciona ferramentas de análise estática de código para ver se tem segurança. Você consegue agora... Lembra o quão chato era fazer um bom code coverage, né? Com bastante testes unitários? Cara, hoje em dia você consegue levar a coverage lá pra cima. Você consegue subir muito a test coverage, você consegue fazer testes de mutação. E você pode pensar, pô, é muito trabalho fazer um ferramental de teste de mutação. Então manda a IA fazer. Você consegue, com a Harness, ter um ferramental que roda de maneira determinística, né? Não é o que a IA acha, é ou a ferramenta passou ou a ferramenta não passou. E se não passou, você não vai comitar o código. Você consegue na sua pipeline adicionar testes end-to-end que testam aquelas coisas que você se importa, porque agora tá mais fácil do que nunca, né? Você criar todo o ferramental em volta do que é entregar código bom. Claro, não vai ser perfeito, sempre não sei, mas pelo menos por agora ainda requer um olho humano aqui, uma cautela humana. Quando você vai revisar um pull request, você tem também ferramental para revisar um pull request, né? O que é uma revisão boa? O que você pega nos pull requests que o revisor de IA não pega? E se você pegar essas coisas no pull request, você também informa isso no revisor de IA, para ele também olhar por essas coisas. Com isso, né, você vai criando tanto um ferramental quanto uma documentação, digamos assim, do que é código bom e do que você precisa fazer para IA gerar código bom. Porque no ano presente, pelo menos, eu acho que é isso daqui que vai te diferenciar, tá? Não é que conteúdo técnico sumiu, ou na verdade sumiu um pouco, tá? Mas não é que ele deixou de ser importante. É que agora muitas das coisas que você vai aprender, ao invés de você aprender para você mesmo ir lá e digitar linha por linha de código, você vai aprender para você conseguir orquestrar uma IA para fazer isso, você conseguir analisar o output e ver se segue aquilo que você aprendeu, que é um bom código. Você agora é, sei lá, um professor que tá revisando a provinha da IA e ensinando ela como se faz melhor as coisas. E, né, você tá construindo ali o seu ferramental para você utilizar, meio tipo uma espécie de obsidian assim. Eu acho que era isso por hoje. Esse é nosso trabalho, tá? Foca aqui. Esquece CRUD. CRUD tá resolvido. Foca nessa terminologia aqui, né? Como construir sistemas robustos com IA, que eu acho que você vai longe. Foca bastante na palavra robusto, porque eu tô vendo muito, cara, muito bug, muito problema de quebrar produção, muito problema de migração de banco de dados, muito sistema caindo que não deveria cair. Eu acho que a palavra do ano aqui é robustez, né? Muita falha de segurança também. Se você aprender robustez e como usar isso com IA numa velocidade atrativa, numa velocidade interessante, te garanto que você não tá ficando pra trás.